29ª sessão ordinária. Boa noite. Agradeço a presença de todos, convido a todos para ficar de pé e rezar a oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço à secretária a gentileza de fazer a chamada. Charles César de Lima. Presente. Francisco Tobias Martins Júnior. Presente. Jander Lúcio de Souza. Presente. Lourenço Gessner Gonçalves. Presente. Luciano Donizete Ferreira. Presente. Maria Helena Paiva. Presente. Marília Souza de Lima. Nilson José da Silva. Presente. Wagner de Souza Alves. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Quero agradecer aos servidores que estamos auxiliando nesta sessão. Agradeço também a todos que nos acompanham ao vivo através do Facebook e a todos presentes. Em atendimento ao disposto no artigo 141 do Regimento Interno, tendo as atas da 27ª e 28ª sessão ordinária à disposição dos vereadores no prazo regimental, submeto as referidas atas à deliberação do plenário para eventuais retificações ou impugnações. Não havendo manifestação contrária, declaro aprovado as atas. Peço ao secretário que proceda a leitura das correspondências. Ofícios 215 e 217, oriundo do prefeito municipal, encaminhando os projetos de lei 85, 86 e 87. Dando continuidade conforme determina o regimento interno, vamos dar início ao expediente. Peço ao secretário que proceda a leitura da indicação número 108. Indico na forma regimental ao chefe do Executivo Municipal para que providências sejam tomadas, objetivando o patrulhamento e limpeza de bacias de contenção. Justificativa. Sugiro ao excelentíssimo senhor prefeito que seja realizado patrulhamento e manutenção da estrada rural da Água Limpa, especificamente da via que se inicia na Igreja da Água Limpa e segue até o Morro dos Morais. Tal sugestão visa melhorar as condições de tráfego, garantir maior segurança aos moradores e melhorar o acesso de veículos. Diante do exposto, indique-se o Poder Executivo que determine ao setor competente a realização do patrulhamento e limpeza das bacias de contenção neste trecho da estrada rural. Posto fundo, 1º de setembro, Lourenço Gessner Gonçalves, vereador autor. A indicação está à votação. Quem for contra, se manifeste. A indicação foi aprovada com 8 votos. Peço ao secretário que proceda a leitura da indicação número 109. Indico na forma regimental ao chefe do Executivo Municipal para que providências sejam tomadas, objetivando o patrulhamento e cascalhamento. Justificativa. Sugiro ao excelentíssimo senhor prefeito que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da estrada rural que passa pelo bairro Faísca, especialmente da via que passa na casa do Tito da Alice até o bairro dos Cláudios. Tal sugestão visa melhorar as condições de tráfego, garantir maior segurança aos moradores e melhorar o acesso de veículos. Diante do exposto, indique-se ao Poder Executivo que determine ao setor competente a realização do patrulhamento e cascalhamento neste trecho da estrada rural. Posto fundo, 1º de setembro, Lourenço Gessner Gonçalves, vereador autor. Essa aí é aquela gainha que sai lá no Crowd, não sei se é. Ela faz perto da Alice ali. Sei. E a outra é aquele nos Morais ali, um que sai no Osteirinho ali. Certo. A indicação está em votação. Quem for contra, se manifeste. Não havendo manifestação, a indicação vai ser aprovada com 8 votos. Peço ao secretário que proceda a leitura da indicação número 110. Indico na forma regimental ao chefe do Executivo Municipal para que providências sejam tomadas, objetivando a correção da direção da placa de contramão que se encontra invertida na rua José Evangelista dos Andes, esquina com a rua 2 de Abril. Justificativa. A placa de contramão localizada no referido cruzamento encontra-se instalada de forma invertida, induzindo os condutores a erro e permitindo que veículos transitem em sentido proibido, sem que tenham conhecimento da irregularidade. Essa situação gera risco de acidentes e compromete a segurança do trânsito local. A pronta correção da sinalização contribuirá para a adequada organização do tráfego, preservando a integridade física dos motoristas, pedestres e demais usuários da via.
Posto Fundo, 3 de setembro, Marília Souza de Lima, vereadora autora. A indicação está em votação. Quem for contra, se manifeste. A indicação foi aprovada com 8 votos. Peço ao secretário que proceda à leitura da indicação número 110. É 111, desculpa, acho que está na pauta, está errado. Indico na forma regimental o chefe do Executivo Municipal para que providências sejam tomadas, objetivando a instalação de semáforos destinados à travessia de pedestres junto aos semáforos já existentes na cidade. Justificativa. Atualmente, os semáforos instalados no município regulam apenas o fluxo de veículos, não havendo sinalização luminosa específica para pedestres. A implantação de semáforos próprios para pedestres garantirá maior segurança na travessia das vias, prevenindo atropelamentos e facilitando a mobilidade urbana. Posto Fundo, 4 de setembro, Marília Souza de Lima, vereadora autora. A indicação está em votação. Quem for contra, se manifeste. Presidente, essa indicação eu fiz porque já que se colocou o semáforo, então a gente também tem que dar o direito ao pedestre de atravessar com segurança. E eu tenho presenciado muito aqui na esquina do Dr. Luiz, por exemplo, se ali na ótica do Dr. Luiz são 3 vias que pode virar para lá. Então, a pessoa não tem o tempo para atravessar ali. Lá perto do Pardal, a mesma coisa. Perto do Xandão, a mesma coisa. Então, tem que colocar... Isso eu pedi no dia da audiência pública aqui. Só que, como não tinha ninguém da administração aqui para escutar, então, eu estou indicando para poder dar segurança para os nossos pedestres, porque já teve caso de atropelamento ali. Assim. Sem nenhuma votação, indicação contrária, a indicação foi aprovada com 8 votos. Peço ao secretário que proceda à leitura do anteprojeto número 001 de 2025. Propõe a instituição do Programa Municipal de Prevenção de Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética e da outras providências. Fica proposto o Programa Municipal de Prevenção de Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética em qualquer de suas formas, incluindo o tratamento dos problemas de saúde relacionados à doença. O programa deverá integrar campanhas de divulgação e conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento regular e do controle glicêmico. São diretrizes do Programa Municipal de Prevenção de Diabetes e Assistência Integral à Pessoa Diabética, a universalidade, integralidade e equidade no acesso ao serviço de saúde, a ênfase nas ações preventivas, a interdisciplinaridade e o trabalho em equipe, o desenvolvimento de instrumentos de informação, a formação e educação continuada de profissionais de saúde, pacientes, familiares e cuidadores. O Poder Executivo Municipal poderá ficar autorizado a fornecer gratuitamente aos pacientes com diabetes mellitus tipo 1, residentes no município de Poço Fundo, mediante cadastro na Secretaria Municipal de Saúde, aparelhos de medição de glicose capilar, insumos necessários para sua utilização e medicamentos indispensáveis ao tratamento, conforme prescrição médica. O benefício previsto no artigo anterior poderá ser concedido mediante comprovação do diagnóstico de diabetes tipo 1, apresentação de receita ou laudo emitido por profissional habilitado, comprovação de residência no município. Os recursos para a implementação do programa poderão ser provenientes de dotações orçamentais do município, convênios e parcerias com os governos estadual e federal, emendas parlamentares, parceria público-privadas, recursos de fundos municipais. O Poder Executivo deverá regulamentar a lei, estabelecendo os programas e os critérios detalhados para a execução do programa. Posto Fundo, 4 de setembro, Maria Helena Paiva, vereadora, autora. Justificativa. O presente anteprojeto de lei visa apresentar ao Poder Executivo Municipal uma proposta para a criação de uma política pública de saúde voltada à prevenção e ao tratamento de diabetes em Poço Fundo. A diabetes mellitus é uma doença crônica de alta prevalência no Brasil, representando um grave problema de saúde pública. O diabetes tipo 1, em particular, exige acompanhamento contínuo e de uso de insumos e medicamentos que podem ser inacessíveis para famílias em situação de vulnerabilidade social. A proposta, aqui delineada, busca atender às necessidades, organizando as ações em 3 eixos: prevenção, assistência e suporte. Ela não tem o objetivo de invadir a competência do Poder Executivo, mas sim de oferecer um instrumento legal para que a Prefeitura, se entender pertinente, possa instituir o programa. A criação desse programa está em consonância com a lei federal, já que prevê a distribuição gratuita de insumos para diabéticos e representará um avanço significativo nas políticas de saúde do município. Poço Fundo, 4 de setembro, Maria Helena Paiva, vereadora, autora. O anteprojeto está em votação. Quem for contra, se manifeste. Presidente, Sim, vereadora. na verdade, esse anteprojeto, como se diz, acho que a justificativa foi bem clara, mas é uma forma da gente estar contribuindo, né, com sugestões para que
o executivo avalie, né, analisa certinho, para ver o que pode ser feito, né, na questão da criação da lei. Foi muito discutido aqui, debatido também, a questão do diabetes, aí, do sensor que o pessoal precisa, o pessoal que tem diabetes tipo 1, né? Todos os vereadores foram procurados, todos os vereadores sempre estão sendo procurados por essa questão. Na última reunião foi bastante discutido aqui também nessa bancada. Então, esse anteprojeto é uma forma da gente sugerir, né, várias formas para que isso possa ser, quem sabe, né, criado uma lei para que possa estar estabelecendo e fornecendo e atendendo a demanda, né, desse pessoal, que a gente sabe da importância que tem essa demanda, não só para crianças, mas tem também adultos tipo 1, que também gostaria de estar recebendo. Então, devido a uma conversa com uma das pacientes adultas já, que é portadora da diabetes tipo 1, e a gente conversou bastante, ela me passou alguns modelos, algumas coisas que ela tem visto, né? Fez uma pesquisa bem aprofundada. Então, através disso, eu resolvi fazer esse anteprojeto para poder estar contribuindo também com o Executivo, caso lá na frente, ou em algum momento dê certo de estar fazendo essa lei, ele já vai estar com esse anteprojeto em mãos, que já agiliza o processo também para poder estar resolvendo a demanda desses pacientes. Então, é isso. O anteprojeto foi aprovado com 8 votos. Projetos para leitura. Peço ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 085, de 27 de agosto de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Poço Fundo para o período de 2026 a 2029. A Câmara Municipal de Poço Fundo aprova. Artigo 1º. Institui o plano plurianual do município de Poço Fundo para o período de 2026 a 2029, PPA 2629, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, nos artigos 153 e 154 da Constituição Estadual e Lei Orgânica. Parágrafo único. O PPA 2026-2029 estabelece os programas, ações, objetivos e metas da administração pública municipal para que as despesas do capital e outras delas decorrentes, bem como aquelas relativas aos programas de duração continuada, conforme o quadro analítico resumo dos programas constantes nos anexos dessa lei. Artigo 2º. As metas e prioridades para o exercício 2026 estão especificadas no anexo próprio, conforme a lei número 2.725, de 30 de abril de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual 2026. Artigo 3º. A exclusão ou alteração de programas constantes no Plano Plurianual 2026-2029, bem como a inclusão de novos programas, poderá ser proposta pelo Poder Executivo por meio do projeto de lei ou de revisão do plano. Artigo 4º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e suas metas financeiras poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa de modificações consequentes. Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas físicas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações do valor ou de outras modificações efetivadas no LOA. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Rosiel de Lima, Prefeito Municipal. Mensagem. Encaminhamos para apreciação dessa respeitável Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029, elaborado em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, nos artigos 153 e 154 da Constituição Estadual e da Lei Orgânica. O plano plurianual é um instrumento de planejamento de médio prazo que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas para a administração pública municipal, para as despesas de capital e de outras delas decorrentes, bem como para o programa de duração continuada, assegurando a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.
A proposição contempla o período de 2026 a 2029, abrangendo os 3 últimos anos do mandato em curso e o primeiro ano do mandato subsequente. Ressalta-se que o PPA, ao definir programas, objetivos, ações e metas, orienta a elaboração das leis orçamentárias anuais, possibilitando uma gestão pública mais eficiente, transparente e comprometida com os resultados. Sua aprovação é, portanto, fundamental para a continuidade e o aperfeiçoamento das políticas públicas municipais. Além de cumprir sua função primordial, o projeto contempla as metas e prioridades para o exercício de 2026, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Diante da relevância e da obrigatoriedade legal desse instrumento, submete o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, na expectativa de sua aprovação. Posfundo, 27 de agosto, Rosiel de Lima, Prefeito Municipal. Peço ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 086, de 27 de agosto de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Poço Fundo para o exercício financeiro de 2026. A Câmara Municipal de Poço Fundo aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Orçamento Geral do município de Poço Fundo estima a receita e fixa a despesa em R$ 126.876.600 para o exercício financeiro de 2026, sendo R$ 64.378.884 do orçamento fiscal e R$ 62.497.716 do orçamento de Seguridade Social. Artigo 2º. A receita do município de Poço Fundo é estimada de acordo com a seguinte discriminação. Artigo 4º. Os recursos da receita de contingentes poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% da despesa total do orçamento do município, nos termos previstos no inciso 1 do artigo 7º e incisos 1, 2 e 3, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Efetuar operações de crédito, inclusive as operações de crédito para antecipação da receita, obedecidos os dispostos contidos no artigo 32 e 38 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, nos termos do parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo único. Poderá o chefe do Poder Executivo Municipal inserir natureza de despesa em categoria de programação já existente. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Poço Fundo, 27 de agosto de 2025. Rosiel de Lima, Prefeito Municipal. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dessa respeitável Câmara Municipal o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Poço Fundo para o exercício financeiro de 2026, elaborado em conformidade com a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal 4.320, Lei Complementar Federal número 101. A Lei Orçamentária Anual é o principal instrumento de planejamento e execução das políticas públicas municipais, traduzindo em números as prioridades de administração, reforçando o compromisso com eficiência, transparência e atendimento às demandas da população. O projeto de lei dispõe sobre previsão da receita e fixação da despesa, fontes de receita pública, destinação dos recursos aos órgãos municipais, autorização para abertura de créditos suplementares, contratação de operações de crédito nos termos constitucionais. As despesas correntes somam R$ 114.827.625,82, sendo R$ 54.840.142,46 de pessoal e encargos, R$ 1.820.000 de juros e encargos de dívida, R$ 58.161.483,36 de outras despesas correntes. As despesas de capital somam R$ 11.941.974,18, sendo R$ 10.334.792,36 de investimentos e R$ 1.607.181,82 de amortização da dívida, em compatibilidade com a prudência fiscal necessária. A estimativa da receita baseou-se em estudo técnico considerando o histórico de arrecadação municipal e a metodologia constante no anexo fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A fixação da despesa observou a classificação institucional funcional por natureza, contemplando todos os gastos necessários à manutenção da estrutura administrativa e à execução das políticas públicas prioritárias Terminou já?
A fixação da despesa observou a classificação institucional, funcional e por natureza, contemplando todos os gastos necessários à manutenção da estrutura administrativa e à execução das políticas públicas prioritárias, em especial educação, saúde, assistência social e obras públicas. Assim, o projeto de lei orçamentária anual está integrado ao Plano Plurianual 2026-2029 e às diretrizes e à Lei de Diretriz Orçamentária de 2026, garantindo a continuidade do planejamento municipal e a execução das ações prioritárias. Diante da relevância da obrigatoriedade legal dessa matéria, submeto o projeto de lei à consideração dos novos vereadores, solicitando sua apreciação e aprovação. Poço Fundo, 27 de agosto de 2025, Rosiel de Lima, prefeito municipal. Peço ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 087, de 4 de setembro de 2025. Autoriza o chefe do Poder Executivo a permutar os imóveis que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Poço Fundo aprova e o prefeito municipal, Sr. Rosiel de Lima, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a permutar com Beatriz Maciel Tavares, inscrita no CPF sob o número tal, brasileira, proprietária rural, divorciada, residente domiciliada na rua Professor Ramos, 414, Centro Poço Fundo, os imóveis descritos nos artigos 2º e 3º desta lei, conforme plantas, memoriais, descritivos e avaliação pelos integrantes da presente lei, independente da transcrição. Artigo 2º. O município de Poço Fundo deixará de receber a área de 500 metros quadrados, a qual é devida pela particular descrita no artigo 1º desta lei, em razão do projeto de desmembramento apresentado nos termos do artigo 126 da Lei Complementar 32 de 2008, pertencente ao imóvel registrado sob a matrícula 14.649, avaliado em R$ 200.000 pela Comissão Temporária de Avaliação, conforme laudo em anexo. Artigo 3º. A pessoa descrita no artigo 1º transferirá ao município de Poço Fundo parte de um lote de terreno localizado no residencial Novo Horizonte, com área de 440 metros quadrados, matriculado no CRI sob números 6.055-A, avaliado em R$ 200.000 pela Comissão Temporária de Avaliação, conforme laudo em anexo. Artigo 4º. A despesa decorrente da escritura de permuta e do registro da escritura de imóvel a ser recebido será custeado pelo município por meio de dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Revogadas as posições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Rosiel de Lima, prefeito municipal. Justificativa. Versa o presente projeto de lei sobre permuta de áreas entre o município de Poço Fundo e Beatriz Maciel Tavares. O imóvel da senhora Beatriz se localiza em um local estratégico adequado para a construção de uma rua ligando a saída da Ponte Azul e o bairro Novo Horizonte, reduzindo consideravelmente o percurso daqueles que precisam fazer referido trajeto. Referida rua, inclusive, já foi aberta, pendente apenas da regularização formal. Por outro lado, a senhora Beatriz está fazendo um desmembramento em seu imóvel no bairro Santa Helena, onde deverá transmitir 15% da gleba ao município por força de lei. Assim, a área que deveria ser transferida ao município está sendo permutada pela área onde foi aberta a rua no bairro Novo Horizonte. Dessa forma, sabendo o interesse e empenho dessa casa, a qual busca a todo momento propiciar melhorias para a nossa população, envio o presente projeto de lei para que seja recebido, analisado, discutido, votado e, ao final, aprovado. Rosiel de Lima, prefeito municipal. A secretaria que procede à leitura do projeto de lei número 087, de 4 de setembro de 2025. Esse eu acabei de ler, agora é a ordem do dia. Agora é a ordem do dia. Não, já viu. Ordem do dia. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer ao projeto de resolução legislativa número 011, de 12 de junho de 2025. Dispõe sobre a concessão do título cidadão honorário ao excelentíssimo senhor Jarba Soares Júnior e dá outras providências. Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Poço Fundo, após apreciação do projeto enviado pelo presidente dessa casa, a essa pasta resolve apresentar e parecer favorável à votação do projeto. O projeto atende os aspectos elencados no artigo 62, caput do Regimento Interno dessa Casa de Leis, acompanhado do parecer favorável da assessoria jurídica e oficia do Parlamento, cabendo o mérito ser apreciado, discutido e votado pelos demais pares que compõem essa egrégia casa. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2025. Luciano Donizete Ferreira, vereador relator. De acordo com o relator, Jander Lúcio de Souza, vereador presidente. Wagner de Souza Alves, vereador membro. O projeto está em discussão. Presidente, eu gostaria de pedir a colaboração de todos os colegas
para que a gente aprovasse essa lei, essa homenagem ao senhor Jarbas, que é um conhecido, um amigo nosso. E o histórico, a justificativa dele é um pouco longa, mas eu quero deixar claro aqui que o Jarbas foi uma pessoa que diretamente ele trabalhou e a sua carreira em si interferiu diretamente no nosso município, assim como outros municípios do nosso estado de Minas Gerais. O Jarbas, ele é natural de Montes Claros e ele foi promovido a procurador de justiça em 2001 e, ao longo de sua trajetória, ocupou funções de grande responsabilidade e impacto institucional. Foi eleito por 4 vezes para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, 2004, 2006, 2006, 2008, 2020, 2022, 2022, 2024. Função máxima dessa instituição. Durante seus mandatos, promoveu uma verdadeira modernização administrativa e funcional do Ministério Público, criando e fortalecendo órgãos especializados, como a Unidade de Combate ao Crime Organizado, UCC, o Centro de Autocomposição de Conflitos de Segurança Jurídica, COMPOR, e o Núcleo de Combate aos Crimes contra a Corporação, NUCORP. Iniciativas que repercutiram de maneira concreta na vida dos cidadãos em todas as regiões do Estado, inclusive aqui no nosso sul de Minas. Reconhecido por sua notável atuação na defesa do meio ambiente, presidiu por 3 gestões seguidas a Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, a BRAMPA, e integrou a Comissão do Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, com sede na Suíça. Sua contribuição na área ambiental ultrapassou fronteiras, sendo respeitado internacionalmente pelo seu conhecimento técnico e por sua atuação firme e inovadora. Jarbas Soares Júnior é também um intelectual respeitado. É autor e coordenador de diversas obras jurídicas, entre elas o Manual de Atuação do Promotor de Justiça, o Meio Ambiente na Visão do Ministério Público e da Magistratura, a Efetividade do Direito Ambiental, os 25 anos da Constituição Federal e Ficha Limpa. Esta última elaborada em conjunto com os autores da Lei Complementar número 135 de 2010. Seu trabalho de pesquisa e produção doutrinária também foi reconhecido com o Prêmio Jabuti, uma das mais importantes premiações literárias. Diante desta trajetória exemplar de sua atuação pública, marcada pelo compromisso ético e espírito republicano, competência técnica e sensibilidade social, é justo e oportuno que o município de Poço Fundo reconheça e eternize sua gratidão, conferindo ao excelentíssimo senhor Jarbas Soares Júnior o título de cidadão honorário, com o devido respeito, administração e orgulho de contar com o apoio, dos colegas, aqueles que fizeram tanto por Minas e, por consequência, para todos nós mineiros. Obrigado, presidente. Para que proceda chamado para a votação do projeto. Favorável. 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 O projeto foi aprovado com 9 votos.
Dando prosseguimento à palavra, está livre ao vereador no grande expediente para tratar de qualquer assunto por 15 minutos. Foi feito o sorteio dos vereadores. O primeiro vereador a fazer uso da palavra é a vereadora Leninha. Boa noite, presidente. Boa noite a todos aqui, colegas vereadores, aos funcionários, né, que estão nos auxiliando nessa noite. Eu acho que é impossível começar a fala hoje sem deixar aqui a nossa tristeza, né? Eu gostaria de deixar aqui o meu abraço, meus votos de pesares a todos os familiares desses últimos dias aí que perderam o seu ente querido. E a gente sabe que a única certeza que a gente tem é essa, né? Que um dia a gente vai partir. Mas a gente sabe o quanto é difícil atravessar esse momento de dor, né? Então, eu gostaria de abraçar todos e dizer que a gente se solidariza e coloca à disposição de todos os familiares, que Deus conforte o coração de cada um de vocês, que Deus fortaleça vocês a cada dia para estar atravessando esse momento, né? E uns a gente tem mais a proximidade, né? Foi muito amiga da Michele, um doce de criatura, uma pessoa humana demais. E eu pude, quando estava de secretária, acompanhar um pouco, ou muito, né, da grande luta dela. E não foi nada fácil. E ela continuou sempre muito positiva, pensando sempre no melhor. Então, assim, é uma dor muito grande, muito forte. Então, eu gostaria de levar meu abraço a todos da família, né? Hoje, a gente teve aí também o falecimento da Carmen, que uma grande amiga também de toda a minha família. Então, em nome de toda a minha família, abraço a todos os familiares dela. Uma pessoa muito querida, muito amada por todos nós também. E que a gente fica muito triste, né? O Zezão, que eu tive a honra de trabalhar junto com ele, na lavoura de laranja, né? Então, ele tinha uma turma enorme que trabalhava com ele, uma pessoa que tinha um respeito e uma consideração com cada uma de nós, porque era uma turma de mulheres, só de mulheres, né? E ele tratava a gente muito bem, tinha muita consideração, protegia, amparava, e tudo que a gente precisava, ele estava ali, sempre para ajudar ou resolver. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que fez parte da história da minha vida também, né? Deixar o abraço também para todos os familiares da dona Helena, né? Que também foi uma pessoa muito humilde, de um coração gigantesco. Enfim, cada dia que passa, né, cada mês que passa, a gente perde pessoas assim muito especiais, muito queridas, mas o céu com certeza em festa, porque está recebendo pessoas de coração excepcional. Tivemos a perda da Vitinha, né, que na outra reunião não comentei, mas que também foi uma pessoa que sempre me via e perguntava do irmão, como é que o irmão estava. Aquele cuidado, aquele carinho, uma pessoa, um anjo, né? Porque ela não tinha maldade, só simplicidade, só amor. Então, eu acho que é isso, né? Acho que é o que Deus quer mesmo, são essas pessoas especiais ao lado dele. Então, que todos se sintam abraçados, e eu me coloco à disposição, e conte com as minhas orações também para estar fortalecendo vocês. A gente que já passou sabe que não é fácil, mas que a gente, colocando Deus à frente, a gente consegue atravessar esse processo tão duro.
E falando também agora de coisas boas também que têm acontecido, né, no município, além de todos os trabalhos realizados. A gente sabe que nada é 100%, mas serviço público nunca é 100%, jamais será. Mas que bom que o serviço está acontecendo, as coisas estão caminhando, e falhas, erros e tudo mais, a gente vai sanando aos poucos, né? Perfeição a gente não vai conseguir chegar, mas a gente consegue buscar melhorias e alcançá-las. Eu acredito muito nisso. E uma coisa que eu gostaria de enfatizar bastante hoje é a questão do esporte, né? Teve aí o ASCA. Eu não pude estar acompanhando tudo, mas a gente acompanha um pouquinho, né? Até a nossa jurídica participou. Parabéns, viu, doutora? Doutora Aline Faustino estava lá, firminha. Então, parabéns, que orgulhosa. Quem sabe na próxima, né? Os vereadores todos não vão também. O vereador Luciano falou que vai participar da próxima. Enfim, achei muito bonito, né? E gostaria de falar de uma postfundência, né? Segundo a doutora Aline, não teve, né, uma postfundência ou uma postfundência na... eu não tenho certeza, porque eu não tive presente, mas depois, se alguém teve, o vereador Luciano, o vereador Jânio, ou qualquer outro vereador que esteve presente lá, pode confirmar, mas eu sei que uma destacou bastante, né? Minha prima... vou puxar sardinha aqui, né? A Érica Rodrigues, parabéns, Érica. Parece que teve um destaque fantástico. Então, em nome dela, eu abraço todos os outros, né? Porque eu não sei o nome de todos que participaram, mas achei lindo o pouco que eu vi nas redes sociais, que tem essa vantagem, na internet tem essa vantagem da gente estar acompanhando quando a gente não pode estar presente. Mas parabenizar através dela, parabenizar todos os postfundentes, pessoal que vieram de fora, que participou desse evento. Parabéns à administração por estar apoiando, por estar incentivando o esporte. A gente sabe que é uma questão de saúde também, né? Quando participa disso, está cuidando não só do físico, mas da saúde mental também. Então, a saúde mental requer tudo isso, correr, caminhar, fazer exercício físico, ir para a academia, não só pensando no corpo saradão, mas pensando na saúde mental, que é muito importante o exercício físico. Então, parabéns a todos os participantes, achei muito lindo tudo que aconteceu, parabéns ao município, parabéns à administração, e, por enquanto, é só, presidente, agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Jander. Boa noite, senhor presidente, caros colegas aqui da bancada, o pessoal que está acompanhando pelo Facebook. Eu também quero começar falando do ASCA Bike, né, que é mais um evento de destaque aqui do nosso município, que, assim, eu fico muito satisfeito de estar nessa altura que está o ASCA, porque quando eu estava de secretário, o Bruno, que é o idealizador do ASCA, me procurou, e juntamente com a nossa equipe de esporte, a gente abraçou essa ideia que é o ASCA Bike. E hoje o ASCA tem uma proporção muito grande e muito relevante dentro do nosso estado de Minas Gerais inteiro. Frisando também, presidente, que foram cerca de 600 atletas aqui que participaram do evento, e também esse ano teve a questão da corrida, né, de rua, que não tinha, que foi muito legal. O pessoal aqui da cidade participou bastante, não só da corrida, mas também do pessoal da bike. Então, deixo aqui os parabéns para os nossos atletas, para quem participou, e dizer que é muito importante a gente estar investindo no esporte, e cada ano que passa a gente vê a qualidade melhorando cada vez mais aqui. E se tratando do ASCA Bike, deixo aqui o meu agradecimento ao Bruno, que representa o ASCA, né? Não só ele, mas a equipe é grande, mas em nome dele eu agradeço toda a equipe. E também da secretária Érica, né? Que é a secretária de esporte, que a Érica é uma pessoa fantástica para mexer com esporte, todo mundo sabe.
E hoje ela está como secretária e conseguiu manter um nível muito elevado aqui do Asca Bike na nossa cidade. E dizer também da importância do Asca de apresentar a nossa cidade para os demais municípios. A gente estava na premiação de entrega, não sei se o Luciano também estava, tinha um rapaz lá que foram quase 500 quilômetros para vir aqui na nossa cidade prestigiar esse evento tão grande. Isso é importante que sai falando bem da nossa cidade. Então, dá muito orgulho da gente estar podendo receber um evento dessa grandiosidade aqui, que é o Asca Bike, né? E agradecer também o pessoal da prefeitura, o pessoal da saúde, o pessoal ali que envolveu na estrutura, né? E dizer também que a gente fez um evento organizado. Hoje mesmo eu fui ver umas questões aí na roça, encontrei a Érica, o pessoal do esporte, fazendo toda a trilha das bikes, recolhendo garrafinha, né? Porque o pessoal na maioria vai catando, mas fica alguma coisa, retirando as placas, dando aquela geral aí e cuidando do nosso meio ambiente também. Então fica aqui o meu agradecimento, meus parabéns e o meu orgulho de ter podido assim, ter trazido isso para Poço Fundo e isso ter continuado aqui na nossa cidade. Quero falar também de uma demanda que eu fiz uma indicação há tempos aqui. Hoje conversei com o pessoal do Executivo de novo. É a questão do plantão das farmácias, né, que o pessoal reclamou novamente. E quero dizer que hoje eu estive em conversa com o Executivo e agora são pequenos detalhes para sair essa organização novamente do plantão das farmácias, que a gente sabe da falta que faz uma farmácia de plantão e esse plantão bem estruturado aqui no nosso município. Dar os parabéns também ao pessoal da Secretaria de Obras. Hoje eu tive acompanhando lá a obra da Ponte da Jucutinga e realmente é sem noção assim, a qualidade que está ficando aquela ponte. É coisa que a gente tem que assim, exaltar mesmo a qualidade do trabalho que está sendo feito lá. E uma ponte que vai trazer muita segurança e qualidade ali para os moradores, né? Presidente, no mais é só. Agradeço, viu? Assim, vereador Gender. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Charles. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Amaral. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, eu Boa cumprimento os demais, os servidores, né? O pessoal de casa. Falar depois do Leninha, o Jander, né? O Charles quis dizer, é até difícil a gente que não sabe falar direito, né? Então é difícil, mas eu vou tentar, né? Primeiramente, o Jander já falou aqui, eu quero agradecer, né, o secretário, em nome do Valdinho, agradecer todos os pessoal da Secretaria de Obras, né, tem desenvolvendo um trabalho de excelência no nosso município, né? Então vai aqui meus agradecimentos, né? E dizer também que eu tive na Cachoeirinha sábado e o povo pediu para mim, eu conversei com o Márcio hoje, o Márcio falou que já abriu lá aquela parte que tinha fechado para fazer o calçamento. Realmente é muito difícil dar volta, teve time porque nós está tendo campeonato, time que atrasou, a gente teve que segurar um pouquinho, porque chegou lá e teve que voltar e dar volta por baixo ali, né? Para Água Limpa, vamos dizer assim. Então, eu gostaria de pedir, ao menos no final de semana, ou quando estiver trabalhando lá, deixar aquela parte, né, aberta, né? Então, é o pedido do povo do Barreiro, Cachoeirinha, São Miguel, Bela Vista e assim por diante, né? E também o pessoal que transita naquele local, né? Gostaria de falar também meus sentimentos aqui, a Leninha lembrou muito bem, né? A Michelle, o Zezão, a Carmen, né? Os familiares que perderam o ente querido nesses dias agora, muito triste, né? Porque Poço Fundo eu sempre falo que é uma família, todo mundo conhece todo mundo, então a gente fica triste. Então vai aqui meu sentimento a todos e se precisar de alguma coisa, a gente está sempre à disposição aqui, né? Dizer que
eu tive conversando com a secretária semana passada sobre cirurgia de pederige, né? Pederígio, que está tendo muitas demandas, e dizer que, se por acaso precisar, a gente tem aí um programa que pode estar ajudando muito, né? Que nem a gente falou aquele dia, a gente tem que se unir, dar as mãos para a melhoria dos nossos munícipes, né? Vamos dizer assim. E agora dizer sobre um vídeo que circulou aí, né? Sobre a última reunião que teve, fui taxado que eu não sei falar direito. Eu nunca falei que eu sabia falar direito, vamos dizer assim, né? Tenho orgulho de falar de jeito, né? Eu acho que a maioria vamos dizer assim, dos postos-fundência aqui, a gente é de jeito que me entendem, e eu não vou ficar inventando palavras aqui, né? O pessoal me entende de jeito. Faz 30 anos que estou em Poço Fundo, não mudei, meu jeito é esse. E engraçado que isso não me ofende de maneira alguma, porque eu falando de jeito, graças a Deus, juntamente com meus amigos, consegui tudo que a gente conseguiu em Poço Fundo. Imagina se eu soubesse falar direito, aí eu acho que conseguiria muito mais, mas está valendo, né? Eu falando desse meu jeito, eu estou dando minha contribuição para Poço Fundo, né? E essa pessoa que diz que não falar para mim quem que é, e eu também não vou falar o nome não, que eu não, né? Eu queria saber qual a contribuição que ele trouxe para o nosso município, né? Porque para falar de mim ele tem que ter feito mais que eu. Então eu acho que mostra aí a contribuição que ele trouxe para Poço Fundo, mais que eu trouxe, que é meu dever de trazer. Aí eu vou respeitá-lo, né? E falar realmente, quem fala bonito, quem fala as palavras certas, traz mais recurso e traz mais benefício para o município, né? E para mim não tem problema não, viu? Para mim não tem problema, pode continuar falando. Eu não guardo mágoa de maneira alguma. Fui criado desse jeito, tenho orgulho de dizer do meu jeito, de falar do meu jeito, tenho orgulho da pessoa que eu sou, entendeu? Só que uma coisa que eu acho que as palavras não ajudam em nada, é ter o coração bom e não ter maldade alguma. Isso eu não tenho, né? Foi sobre a conversa que a gente teve com a secretária de saúde, né? Então, teve alguma pessoa que saiu falando, né, da minha pessoa, assim eu ouvi falar, porque eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, e eu não acompanho nada, mas as notícias chegam até mim. Mas, graças a Deus, que as pessoas, a maioria, falou, não, Marão, você tem que falar desse jeito mesmo. Se você está na política falando desse jeito, até hoje, é desse jeito que nós te quer. Nós não quer ver você mudado, não. E eu não vou mudar, sempre vou ser essa pessoa. E se por acaso essa pessoa que me criticou precisar, pode me procurar, que eu ajudo, de maneira alguma. Com essas palavras erradas minhas, eu transferi mais de 20 pessoas que estavam no leito do Hospital de Poço Fundo, e não era vereador, né? A gente tem, juntamente com o meu irmão de Machado, até vereador Machado, e fala igualzinho eu. E traz muito recurso para o Hospital de Machado, igualzinho eu trago para o Hospital de Poço Fundo, juntamente com meus colegas e os demais aqui, os 9 vereadores, né? Então, eu fico aqui, não é minha indignação, não. Pode continuar falando de mim, pode continuar falando que eu não sei falar direito, pode continuar falando que eu não tenho estudo, pode ficar falando tudo que quiser falar. Eu acho até bom, porque é sinal que está lembrando de mim, né? Porque fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Então, fica aqui a minha resposta, não é resposta, dizer que o homem, ele não mede pelas palavras dele, que ele fala errado, fala certo, né? O homem, eu acho que ele mede
pelas ações que ele faz, né, de bem para o município, bem para o próximo, né? E eu, graças a Deus, eu tento, não sou perfeito, ninguém é perfeito, só Jesus Cristo foi perfeito, e mesmo assim morreu crucificado, né? E eu vou tentar melhorar, né? Mas melhorar trazendo recursos para os fundos, não é melhorar minha fala, não. Não é melhorar o jeito de falar, não. Isso aí esquece. Esquece que não tem jeito de eu tá mudando, não. Foi assim que fui criado e assim eu quero morrer. Entendeu? Falando desse jeito, andando do meu jeito, e se isso incomoda alguém, sinto muito, mas eu não posso fazer nada, né? Então, resumindo mais uma vez, falando errado, juntamente com meus companheiros que trouxemos 18 milhões de reais para os fundos para ajudar o município, ajudar o hospital, ajudar as entidades. E se eu falar certo, às vezes, talvez eu não conseguiria trazer esse total, porque eu acho que quem às vezes esconde atrás de palavras bonitas, acaba não fazendo, né? Porque as palavras bonitas tampam o que a gente traz. Então, para mim, pode falar do jeito que quiser. Já fui muito criticado nessa minha vida e nada me abala. Não me abalou até agora, não vai me abalar mais, não. Eu fui criado tomando bordoada desde novo. Então, hoje estou com 52 anos. Isso aí não vai me deixar triste, não. Tá? Estou tranquilo, sei quem eu sou, sei da minha pessoa, né? E só que muito me entristece, né? Porque todos nós temos defeito. Eu acredito que falar errado não é defeito, não. Eu falo errado, eu falo que o povo entende, né? Eles me entendem de jeito. Se eu mudar, aí fica meio complicado, né? Então, eu gostaria de dizer para essa pessoa, que eu não sei quem porque não me passaram quem é. Parece que o vídeo já saiu. Acho que já saiu mesmo. Eu queria saber quem é. Só para mim, né? Para a gente ter cuidado. Mas pode sempre falar o que quiser de mim, que não vai me deixar nervoso, não. Eu sou uma pessoa muito calma, eu sou muito tranquilo. Eu amadureci muito. Entendeu? É difícil falar, né? Depois de muita gente, vamos dizer assim, que não falo, a gente não teve, né? Muita chance de estudo, essas coisas, né? Mas a gente tem a escola da vida, e a escola da vida ensina muita coisa que, quem sabe, você não teve, né? Você teve chance de estudar, você teve chance de se tornar um grande profissional, espero que seja um grande profissional, e você deve mexer com bastante gente, então você vai pegar muita gente pela frente aí que fala errado, gente que anda errado, gente que não sabe a etiqueta certa. Eu espero que você tenha um pouquinho de cuidado para lidar com essas pessoas, porque se essas pessoas são as pessoas mais de coração bom que tem, tá? É só isso, presidente. Fica aqui a minha... não é resposta, não. Só que eu não poderia deixar de falar, né? E que nem eu falei aqui, né? Se um dia eu estiver enjoeado, você pode ter certeza que eu estou rezando, que eu não enjoei para ninguém. Só para Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida. Isso aí eu enjoeio, entendeu? Então, não queira tentar me intimidar, que vocês não vão conseguir, tá? Ninguém me intimidou até hoje e ninguém vai me intimidar. Vocês podem ter certeza disso, tá? Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e fique com Deus. O próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Lourenço. Boa noite a todos, boa noite quem está nos ajudando, boa noite quem está assistindo em casa. Também gostaria de falar, Leninha, você falou do Zezão, da Michele e a Carmen, né, sentimento da família. O Zezão é meu vizinho, todo dia cedo saía, vi ele à tarde,
Então, um sentimento aí para toda a família. E queria começar agradecendo o Márcio, né, secretário de obra, né, e está aí parabenizar também o Jean já falou, do Vasca, né, a corrida aí da bicicleta. Nossa, eu ajudei, fui igual eles falam, o varredor, né, fui ali, né, atrás de todo mundo, dando suporte ali para os que estavam mais cansados, furou o pneu, a gente estava ali ajudando, carregando bicicleta, né, o pessoal mais atrasado lá aí sofreu um pouco, a trilha é puxada, mas estava ali dando todo o suporte. Nossa, eles, igual o Jean falou, elogiaram bastante a administração aí, o evento que teve aí, né? Muito bom mesmo. E teve a corrida, né, à noite, eu não participei, mas teve uma coisa que teve também, foi a corrida de bicicleta das crianças pequenas, né, Luciano? Não sei se você participou. É um incentivo a mais, né, para os nossos atletas mirim, vamos dizer assim, né? Aí eles, né, ficaram com o sorriso lá na orelha, vamos dizer assim, né? As criancinhas ali correndo. É um esporte, né? Então, incentivado desde criança. A Erika ajudou bastante, né? A Erika pega firme aí. Parabéns a ela também. E igual o Amaral falou do calçamento lá da coisa, que teve, não sei se ele sabe ou não, porque rompeu um cano lá da Copasa, então por isso que a obra parou, até acionar a Copasa para estar resolvendo esse assunto, por isso que atrasou um pouquinho. Aí por eles não podia trabalhar, o pessoal tirou 2 dias para fazer, está fazendo um curso, né? Mas já a Copasa já resolveu a questão da água lá, e eu acho que hoje já está trabalhando de novo. Eu acho que essa semana, se Deus quiser, eu acho que fica pronto, né? Com mais aí, senhor presidente, uma boa noite a todos. Senhor vereador. O próximo vereador a fazer uso da palavra é a vereadora Marília. Também passo a palavra para o vereador Luciano. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Eu gostaria também de deixar aqui o meu sentimento, né, de pesar pelo falecimento da mãe da dona Nelma, né, a dona Maria Aparecida. A dona Nelma é membro do Partido dos Trabalhadores de Poço Fundo, membro do diretório do partido. E eu queria aqui deixar essa homenagem, esse sentimento de pesar pela passagem da dona Aparecida, que ocorreu no sábado. E também hoje, infelizmente, perdemos uma grande amiga, né, que é a dona Maria do Carmo, conhecida Carmen Misaé. E é triste, né, para todos um momento desse, principalmente para a família, e ainda mais uma pessoa com carisma, com energia boa que a dona Carmen tinha. Era gostoso de conversar com ela, os assuntos, pelo menos quando eu passava ali na casa dela para conversar, o assunto nosso não acabava. Mas faz parte da vida nossa, né? Deus precisou levar ela agora, para nós foi muito antecipado, né? Mas a gente não sabe o que diz e Deus sabe o que faz. Então, quero deixar aqui também registrado os meus pêsames a toda a família da dona Carmen, né? O nome da Luana, o nome do Lucas, do Sr. João, do Silas, que é genro dela também, né? O Silas é meu primo. Enfim, deixar aqui um abraço a toda a família. Presidente, e gostaria também hoje de falar a respeito do ASCA, né, que foi esse evento gigante que aconteceu nesse final de semana. Quero, antes de tudo, dar os parabéns ao prefeito Rosiel, né, pelo olhar, né, de investimento que ele tem em eventos de diversão, eventos culturais e, lógico, evento esportivo, né?
parabenizar, né, o Jander diz com muita alegria que o ASCA começou a vir para Poço Fundo no período em que ele estava, né, Jander, como secretário, e hoje você não está mais na secretaria, mas o foco continua o mesmo. E a gente tem que incentivar muito o esporte. Foi falado várias vezes aqui, não só, né, a corrida, o pedal, né, mas todo e qualquer tipo de esporte. A gente tem que incentivar porque traz muitos benefícios, não só questão de saúde, mas também questão de sociedade, né? Interatividade entre as pessoas, interação entre as pessoas, diversão, isso é muito bom. Eu gostaria de deixar alguns destaques, né? Primeiro, parabenizar e agradecer o vereador Lourenço, que mais uma vez, né, Lourenço, participou como batedor. Ele foi com a sua moto de maneira voluntária para poder ajudar e trazer um pouco mais de segurança para os competidores. Parabenizar, né, a nossa assessora jurídica, né, a Aline, pela participação, pela coragem, né, Aline, de aceitar o desafio. E parabenizar também o nosso vice-prefeito, Mike Correia, que também participou do Asca Bike no domingo, e inclusive pegou pódio. Até brinquei com ele que era marmelada, né? Que tinha corrido só ele na categoria, só ele mais 2 na categoria, ele ainda chegou em quarto. Mas brincadeiras à parte, um evento desse, o importante é você estar participando, prestigiando, né? Participando da festa. O desafio maior é vencido, o seu próprio desafio, vamos dizer assim, não é você vencer o oponente, é você vencer um desafio próprio de estar participando de uma prova dura, pesada dessa como e só de você conseguir concluir o percurso já é uma coisa extraordinária, né? E gostaria também, né, de parabenizar o Tiago Borges, que inclusive é lá do Paiolim, né? O vereador Vaguinho deve conhecer ele. Tiago Borges está sendo visto como um prodígio da corrida, né? Um destaque do evento em si. O Marcelo Paiva, que é conhecido por todo mundo. O Marcelo, ele venceu uma batalha pessoal de vida, passando por um problema seríssimo de saúde, e ele não desistiu, não baixou a cabeça, né? Isso a gente tem que exaltar porque serve de inspiração para a gente, né? O Marcelo hoje é uma referência poço-fundense na corrida de rua, na corrida rústica, né? E a gente tem sim que homenagear e contar a história dele para todo mundo que está participando, para todo mundo que às vezes está aí, né, na preguiça do seu sofá, esperando a vida passar, né? E o Marcelo é uma referência não só de corrida, mas também uma referência de luta, de superação, com certeza, vereadora. Um exemplo de superação, graças a Deus, né? E ele participou, foi bem na corrida, mais uma vez. E gostaria também de parabenizar o Paulinho, que foi o primeiro lugar na categoria dele do Asca Bike. Ele, inclusive, deu uma entrevista, né, a gente pode falar aqui, interessantíssimo. Ele, por muito pouco, não correu, por questões financeiras, questão pessoal. A bicicleta dele não tinha ficado pronta. Segundo ele, me falou que ele pegou tudo emprestado, né? A bike foi do Rick, e, assim, praticamente sem treinamento, correndo com bicicleta emprestado, e ele pegou e fez a façanha de chegar em primeiro lugar na categoria dele, sendo um percurso tão pesado quanto o pessoal estava comentando. Então, a gente tem que parabenizar esse pessoal, né? E parabenizar também, né, mais uma vez, a parceria entre a Prefeitura Municipal, entre a empresa do Bruno Pinheiro, que tem licença da
da federação para estar fazendo está promovendo esse evento, né? E parabenizar a Érica, secretária de Esportes, mais uma vez parabenizar o prefeito Rosiel, né, pela visão de estar investindo no esporte, e parabenizar o Bruno Pinheiro pelo trabalho que ele vem desenvolvendo em Poço Fundo e região. E hoje, trocando mensagens com ele até mandou uns textos aqui que eu acho interessante passar para você, a visão dele, né? Ele disse que, né, tem que agradecer a prefeitura, né, que sempre ajudou muito o ASCA. Ele falou que uma das questões que ele vê que do último evento, né, nos últimos eventos, vem crescendo muito a questão turística da cidade, porque ele viu o quanto aumentou a frequência de pessoas na rede hotelaria, né, nas lanchonetes, nos bares, no supermercado, nos postos de gasolina. E isso é importante, né, para a prefeitura. O investimento é relativamente muito baixo para a gente ter o retorno que a gente tem a curto, médio e longo prazo. Porque a curto prazo a gente vê o dinheiro que o pessoal de fora vem e gasta no comércio da cidade, né? E a longo prazo é a divulgação do nome da cidade de Poço Fundo como polo, como potencial turístico, né? Então, a gente fica muito satisfeito de ver o saldo positivo que aconteceu após esse evento. O Bruno mesmo comentando a respeito de pessoas de vários estados, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, né, pessoal participando aqui desse evento. Então, é muito gratificante para a gente, né, Poço Fundo merece. E outra coisa que o Bruno comentou é que quando se traz um evento dessa magnitude, lógico que chama muita atenção da população para a questão comercial, divulgação do nome, mas também o incentivo das pessoas começarem a praticar esporte. Aqui em Poço Fundo mesmo, vários amigos meus que às vezes estavam ociosos, né, sem participar, sem praticar o esporte em si, e por causa do evento resolveu participar, e o pessoal já começa a treinar, né? A gente via aí semana passada, nas outras semanas, o pessoal treinando em grupo à noite. Isso é muito bom, né? O saldo é muito positivo. E foram, para vocês terem ideia do tamanho do evento, tamanho pela nossa cidade, né? Foram 210 inscrições para a corrida rústica e foram 405 inscrições para o Asca Bike, né? E, além disso, ainda teve o Asca Kids, né? O vereador Lourenço comentou muito bem, que é uma coisa que a gente vem para incentivar as crianças nossas, né? Então, foram mais de 600 competidores, né? Aí você imagina, suponhamos que a metade desses competidores sejam de fora, é muito mais do que isso, mas suponhamos que seja metade, foram 300 famílias que visitaram o nosso município nesse final de semana. Porque, lógico, todo mundo que vem correr, traz a família junto, traz equipe, traz filho, enfim. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar passar sem exaltar esse evento e pedir, mais uma vez, né, não só para o prefeito Rosiel, mas para que os próximos prefeitos de Poço Fundo mantenham, né, esse evento como tradição na cidade, porque todo mundo só tem a ganhar. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Presidente, igual o Luciano, você mencionou meu nome, Luciano, eu que te agradeço, porque a primeira vez que eu participei foi convite, né, você que pediu, falou, vamos lá, Lourenço, tal, e eu acho assim, eu mais ganho do que ajudo, porque é muito gostoso você estar numa equipe de gente assim que, né, que tem uma energia tão boa igual o pessoal, né, o ciclista. Então, eu que te agradeço, viu? Obrigado pelo convite que você fez lá atrás, né? E vamos junto aí, toda vez que precisar, estamos juntos. O próximo vereador a fazer uso da palavra agora é o vereador Vaguinho. Vereador Wagner, presidente, se o senhor só me permite, eu esqueci de comentar, o Bruno Pinheiro, que é o realizador, né, do ASCA,
ele disse para mim que ele está à disposição, se ele puder participar de uma das nossas reuniões e usar a palavra aqui para divulgar o evento, esclarecer a todos os vereadores como que funciona o evento, qual que é a finalidade do evento, como que é o corpo do evento em si. Ele falou que está à disposição. Então, se o senhor concordar, pedir para que faça um convite para que ele participe numa próxima. Sim, vereador. Já a Aline fica já autorizada para estar fazendo um convite para ele, para estar vindo aqui. Viu, Aline? Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 15 de setembro, às 19 horas. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão às 20 horas e 32 minutos.